Bendito e exaltado é o teu nome, Deus. Pai, nós estamos diante da tua palavra e eu peço ao Senhor que venha falar o coração da tua igreja, venha preparar cada coração que está aqui para receber essa semente, venha abençoar cada vida aqui, ó Deus, e também me capacitar a transmitir a tua palavra, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração no dia de hoje, a compartilhar com a tua igreja, Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 1 Samuel, capítulo 21, de 10 a 15. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo. Teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelos que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me doidos para que trouxesse mais este, para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Amém? Que maravilhoso que é ser dirigido pelo Espírito Santo. Deus colocou essa palavra no meu coração hoje pela manhã, e o testemunho da minha mãe que falava exatamente de uma situação de medo. E a oração que Deus nos levou a fazer no início desse culto foi uma oração combatendo o medo. E eu falei já alguma coisa a respeito do medo. E esse texto, ele fala de uma situação, amados, e nós precisamos prestar atenção nela. Quem era o rei Davi? Davi, nessa altura do campeonato, ele ainda não havia se tornado rei de Israel, mas ele já havia sido ungido para ser rei. Porém, quem reinava ainda era Saul, e Saul estava completamente tomado por um espírito maligno e fazendo muita maldade no reino de Israel. E Saul colocou no coração dele que ele queria matar a Davi. E Davi precisou sair fugido de Israel, porque Saul começou a perseguir Davi aonde ele ia. Aonde Saul descobria que Davi estava, seja no deserto, seja na montanha, seja nas cavernas, Saul levantava um agrupamento de soldados e ia na direção de Davi com o intento de matar a Davi. Não que Davi estivesse com medo de Saul, mas ele não queria aquele confronto. Ele fugia porque ele estava evitando um confronto. E se a gente olhar um pouco para trás a vida de Davi, nós vemos que Davi era um homem que desde a sua mocidade ele era tremendamente corajoso. Primeiro ele cita que ele enfrentou um urso e um leão que atacaram o rebanho de ovelhas, e ele conseguiu livrar a ovelha da boca do urso e da boca do leão. E Davi era um jovem, bem jovem quando ele fez isso. Era um pouco mais do que um adolescente. Então veja a coragem natural que havia na vida desse homem. Ele pastoreava um rebanho de ovelhas, aparece um urso, ele consegue livrar a ovelha. Aparece um leão, ele não só consegue livrar, como ele mata. Bom, amado, se fosse eu, perna para que te quero. E olha que o urso e o leão ia ter que correr muito para me alcançar, porque eu era bom de corrida na minha época de 15, 16 anos. Eu não ia enfrentar um leão nem um urso. Mais adiante ele enfrenta Golias, que era um gigante de mais de 3 metros de altura. Era um homem descomunal. E ele enfrenta sem medo nenhum Golias.
Golias afrontava o exército de Israel já fazia mais de 40 dias e não apareceu um soldado, por melhor que fosse, com coragem para enfrentar Golias. E aí vem Davi, que não era nem soldado, e ele fala: eu vou enfrentar esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus, e eu vou com ele na força do meu Senhor. Amados, imagina Davi, jovem ainda, franzino, tendo que enfrentar um homem de mais de 3 metros de altura, forte, experimentado em guerra. Se fosse eu, mais uma vez, e encontrasse com Golias, daqui na porta, eu dava meia volta, mas com esse meu tamanho, eu vou encarar um cara maior que eu. Até do meu tamanho eu já ficava meio cismado, mas Davi não teve medo nenhum. Ele foi e enfrentou Golias, derrubou Golias, logicamente no poder de Deus, porque com uma única pedrada ele acerta as testas de Golias, o gigante cai desmaiado, ele pega a espada, corta o pescoço. Um homem de coragem. Que coragem que tinha Davi! Mas aí ele passa um tempo fugindo do rei Saul, e nessa fuga ele acaba tendo uma ideia. Ele fala: Saul quer me matar de todo jeito, eu já perdi o apoio, a proteção que eu tinha até de Jonatas, que era o seu grande amigo, filho de Saul. E ele tem uma ideia, ele vai se esconder na terra de um povo inimigo. Os filisteus eram um povo inimigo de Israel. E Davi, quando servia Saul, já havia feito várias campanhas contra os filisteus, e a fama dele de guerreiro já havia se espalhado, tanto que aqui cita o cântico que as mulheres cantavam para elogiar, e elas diziam: Saul feriu os milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Aliás, esse foi o motivo primeiro dos ciúmes do rei Saul contra Davi. Ele diz assim: por que as mulheres cantam que eu só feri milhares e Davi feriu 10 milhares? E instigou ciúmes no coração do rei, que já estava fora do propósito de Deus. Então notem, agora Davi corre para um território inimigo, onde as pessoas daquele território sabiam que ele era inimigo, que ele já havia atacado aquele povo. E quando ele chega lá, ele percebe que as pessoas conheciam ele. E ele ouve dizer: olha, os próprios filisteus estão dizendo, esse era Davi, que as mulheres cantavam, que matou 10 milhares. O que acontece com Davi? O corajoso que matou o leão, matou o urso, matou Golias. O que acontece com Davi? O versículo 12 diz que naquele momento ele começou a considerar as palavras que ele tinha ouvido, e ele teve medo. Ele sentiu medo. Medo, um sentimento natural que faz parte da natureza do ser humano, faz parte da nossa natureza. Mas como que eu posso me livrar do medo se faz parte da minha natureza? Nós dissemos agora há pouco: confiando plenamente em Deus. Naquele momento Davi vacilou, balançou a fé. Ele sentiu medo porque ele ouviu que aquelas pessoas, aquele povo, conhecia quem ele era, e certamente ele estava ali agora sozinho. E o rei da cidade, que era Aquis, rei da cidade de Gate, que era uma cidade que pertencia aos filisteus, certamente mandaria matar Davi. Davi teve medo. E o que é que Davi faz? Ele finge-se de louco. Ele começa a deixar o cabelo desgrenhado, a barba de qualquer jeito, começa a se agarrar nas portas, a babar, deixar escorrer saliva pela barba, falar coisas sem sentido. Ele se faz de bobo, ele faz um teatro que se passa por um louco, por uma pessoa que perdeu alguns parafusos aí. Ele começa a se fingir de louco, amados. Que situação caótica, que situação triste, que situação cômica.
Um homem corajoso que havia enfrentado um gigante, 2 animais ferozes, agora ele se sente ameaçado, sente medo e começa a se fingir de doido. E aí então o rei de Agis fala: mas será que já não bastam os doidos que existem aqui no meio do meu povo? Ainda vai me aparecer mais esse? Ainda vou trazer para perto de mim esse cara? De jeito nenhum, manda embora, não quero ele aqui. E Davi se livra, né? Escapa talvez de ser morto. Naquele momento, Davi se esqueceu que Deus era a sua proteção. Naquele momento ele temeu pela sua vida, mas Deus havia ungido ele como rei. Samuel já havia ungido Davi como rei, só estava esperando o tempo de Saul morrer para que ele assumisse o trono. Ele ainda não era rei. Como que ele ia morrer pela mão dos filisteus se ele ainda não tinha visto a promessa de Deus se cumprir na vida dele? Ele se esqueceu que Deus protegeria. Assim como Abraão também sentiu medo e mandou Sara mentir que ela não era sua mulher, mas era sua irmã, de medo que eles, por causa da beleza de Sara, matassem Abraão para ficar com Sara, sendo que ele também tinha uma promessa de Deus para ser cumprida na vida dele. Então o Senhor está dizendo para nós hoje: por que sentir medo? Davi se tornou irreconhecível quando ele se fingiu de novo. Amados, nós temos que ser quem nós somos, aonde quer que nós estejamos. Nós não podemos ter 2 personalidades, 2 caras, nós não podemos ser 2 pessoas. Davi tinha que ser Davi diante de Saul em Israel e lá diante do rei da cidade de Gade. Davi não podia ter passado por outra pessoa, ele tinha que ser ele mesmo. Deus está tentando colocar no nosso coração hoje uma palavra que diz assim: seja você mesmo, não queira ser outra pessoa, nem se você passar por afronta, por opressão, por situação que possa te causar pavor, seja quem você é. Você não tem que ser outra pessoa. Seja quem você é. Diante do inimigo, diante de Deus, diante dos homens, Deus te fez assim como você é. Seja como você é. Confia no Senhor e seja quem você é. Você não tem que ser um na sua casa e no seu trabalho disfarçar que você é outra pessoa. Você não tem que ser um com alguém. Lá fora você consegue ser você mesmo e às vezes dentro de casa você não consegue ser você mesmo. Você tem que disfarçar, colocar uma fachada. Isso é um sintoma de medo. Você não ser quem Deus te fez para você ser. Davi ficou irreconhecível naquele momento. Quem olhava para Davi não podia mais dizer: é Davi. Não, ele estava irreconhecível. Pedro passou por uma situação assim. O discípulo de Jesus, homem corajoso, homem que ia para o mar, pescava, homem rude, que enfrentava, que falava fora da hora de falar, né? Que puxou da espada, cortou a orelha de Malco, e aí Jesus teve que consertar, né? Um homem impetuoso, de repente, sente medo, na hora que estava ali, sozinho. O homem que pouquinhas horas antes tinha dito para Jesus: se precisar eu vou morrer junto contigo, Senhor. E o Senhor disse: olha, você vai me negar antes que o galo cante. E ele teve tanto medo que diante de uma criada ele nega 3 vezes que ele não conhecia a Jesus. Ele chega a praguejar. Imagina que saiu da boca de Pedro. A palavra diz praguejar. Eu conhecer Jesus, a gente não sabe o que saiu da boca de Pedro, mas não foi coisa boa. Medo de morrer, medo de passar, de enfrentar a morte. Então, amados, nós temos que ser
quem nós somos, mesmo diante de situações que nos causem pavor, nós não podemos deixar de confiar no Deus que nós temos crido. Nós, se precisar, temos que pedir a Deus mais fé. Quantas bênçãos são perdidas porque sentimos medo, insegurança e duvidamos daquilo que Deus pode fazer. Duvidamos da proteção, duvidamos do socorro. É lógico que prudência faz parte do caminhar. A minha mãe citou um exemplo. Você dirigir um carro dentro de um limite de velocidade, você está sendo uma pessoa prudente. Você dirigir a 140, 150, 170, você está sendo imprudente. A gente poderia até dizer que está tentando contra Deus. Porque se eu sei que é perigoso, que eu não devo fazer isso, porque eu vou fazer algo pela minha própria vontade, sabendo que o próprio Deus estabeleceu a maneira certa de ser feito. Aí entra a questão da prudência, a questão da inteligência, a questão do domínio próprio, a questão de fazer as coisas dentro de uma situação que é legal, que é certa. Então essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. É humano sentir medo. Faz parte da natureza humana. Mas quando nós sentimos o medo, quando você começa a sentir que está vacilando, que está fraquejando na fé, que está cedendo espaço ao diabo por causa de medo, aí então é preciso abrir o olho e dizer: eu não preciso ter medo, porque o meu Deus é comigo, o meu Deus me dá livramento. Eu acho tremendo o exemplo dos 3 amigos de Daniel, quando o rei diz: olha, ou vocês se dobram diante da imagem, ou vocês vão para a fornalha de fogo. Gente, morrer queimado é terrível. É uma das piores mortes, eu imagino, que possa um ser humano experimentar. Mas os 3 não tiveram medo de enfrentar o fogo, de morrer queimado. Eles falam: ó rei, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos dobrar diante da imagem que você construiu, e que se nós tivermos que morrer no fogo, nós vamos morrer no fogo, mas o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar do fogo e até da mão do rei. Olha que confiança, olha que fé que tiveram aqueles 3 homens. E a fé deles foi sobremaneira a ponto de Deus não tê-los livrado do fogo. Eles foram para a fornalha, mas não se queimaram. Nem sequer ficaram cheirando queimado. Então veja como é a atitude de fé, a atitude de enfrentar uma situação contrária. A atitude de enfrentar uma situação na vida que talvez você achasse: eu não tenho força para enfrentar essa situação. Tem sim, se você buscar a fonte certa, se você buscar a tua força em Deus. Nós temos sim, irmãos. Estava compartilhando domingo passado, quando eu saí aqui da escola bíblica, e fui ali orar com a mãe da Vanessa, com a Valdina, e com ela. E a gente estava orando, né? E uma semana antes havia falecido o marido e o pai, né? Faleceu o Ciro, o pai da Vanessa, esposo da Valdina. E a gente orando ali junto com ele, a Valdina falou assim: Deus tem me dado força. Uma semana antes, né, a gente ia visitar a Eliana, e ela estava diferente, né, aquela situação de insegurança. Mas no domingo, né, e depois eles vieram no culto. A situação é difícil, é uma situação que causa medo. E agora? Perdi o marido, como vai ser a minha vida? Mas ela deu esse testemunho, amados. Ela falou: Deus tem me dado força. E eu tenho certeza que Deus tem dado. Porque quando a gente enfrenta situações que a gente pensa que não consegue enfrentar, Deus traz uma força que nós também não conhecemos. Para cada situação vem de Deus algo que nos faz caminhar, que nos faz ficar de pé, que nos faz seguir a nossa vida. Mas é preciso confiar.
É preciso ter fé. É preciso vencer o medo. Eu lembro de um fato também, que um pastor sempre comentava com a gente, o pastor José Valdo costumava comentar um fato. A minha irmã Eliana ficou viúva bem próximo de uma outra senhora. As duas perderam o marido quase na mesma época. Mas a atitude que cada uma teve fez muita diferença. Porque a gente viu que a minha irmã encontrou essa força que provém de Deus, ao passo que a outra pessoa caiu numa depressão, caiu num abismo, teve uma dificuldade muito grande, porque não confiou o suficiente. Achou que a vida acabou. Morreu o marido, a vida acabou. É uma situação difícil, trágica? Não tem dúvida. Mas é a nossa atitude diante da situação difícil que faz a diferença. A nossa atitude de exercer a fé, de se jogar nos braços de Deus e falar: Senhor, eu não posso com essa situação, mas o Senhor cuida de mim, faz o que precisa ser feito por mim. É a atitude de se lançar em completa confiança que faz a diferença, irmãos. O porquê que uma pessoa supera o problema e passa por cima e continua a vida, e o porquê que o outro acaba caindo em depressão, entrando em remédio faixa preta e ficando muitas vezes até em situação, um problema mental, e o diabo não perde tempo, ele pega um momento de fraqueza para causar um ataque pior. Então são situações assim que a gente precisa olhar, exemplos que tem até na palavra de Deus. Eu acho tremenda a palavra de Deus, porque ela não esconde as fraquezas daqueles que foram servos de Deus. A palavra de Deus podia falar só da parte boa da vida de Abraão, de Davi, de Pedro, que nós citamos, mas ela mostra também as fraquezas. Nós não estamos isentos de passar por um momento de fraqueza. Ninguém é super crente, mas a gente precisa ter os olhos postos nos exemplos que a palavra de Deus diz. Você está se sentindo fraco? Olha, é possível se fortalecer na palavra. É possível encontrar saída para toda a situação. É possível. É preciso buscar o Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar orando. Quero convidar o presbítero André para estar auxiliando nesse momento de oração.